Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui para trazer para vocês mais uma aula nas nossas mídias sociais, na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. Na aula de hoje nós vamos trazer um novo tema e todas as terças-feiras nós vamos trazer para vocês aulas sobre saúde e bem-estar. Então fiquem ligados, acompanhem as nossas publicações. Toda terça-feira, videoaula nova, diferente, sobre o tema saúde e bem-estar. E para nós abrirmos a nossa semana, nossa terça-feira, eu estou trazendo para vocês uma videoaula onde nós vamos abordar o assunto imunidade 100%. Então a gente sabe que para nós termos uma saúde forte, nós precisamos ter um sistema imunológico fortalecido. E para que a gente possa manter a nossa imunidade fortalecida, a gente precisa, além de todos os cuidados de higiene, repouso, qualidade de sono, né, qualidade de vida, nós também precisamos tomar cuidado com a nossa alimentação. Muitas vezes a nossa alimentação ela é feita de uma forma muito rápida, né, até por falta de tempo, as pessoas às vezes comem comidas muito processadas, muitos embutidos, e a comida muito processada e a comida embutida, ela tem muita falta de nutrientes, muita falta de vitaminas, sais minerais e vários componentes que são essenciais para manter a nossa saúde em alta. E quando nós temos uma alimentação deficiente de vitaminas e sais minerais, o primeiro sistema que é impactado negativamente é o nosso sistema imunológico. Então, se o nosso sistema imunológico ele é enfraquecido por falta de nutrientes ou pela alimentação mal qualificada, o nosso sistema imunológico ele cai, ele fica enfraquecido e aí nós damos como portas abertas para diversas enfermidades. Hoje em dia muita gente vem falando, né, imunidade, só que a gente precisa entender como que acontece esse processo do fortalecimento da imunidade. A imunidade a gente não consegue fazer com que ela fique 100% da noite para o dia, né? Então isso é importante as pessoas terem consciência, né? Existem muitas dietas milagrosas, muitas poções mágicas, né, dizendo que a imunidade vai ficar turbinada do dia para a noite. Isso não existe. A natureza ela caminha passo a passo, a natureza não dá saltos. Então, para que a gente tenha um sistema imunológico forte, nós precisamos adquirir um hábito constante de nos alimentarmos com os alimentos corretos e mais apropriados, mais fortes em nutrientes que vão atuar diretamente no nosso sistema imunológico. Então, nessa aula de hoje, né, abrindo a nossa nova série de temas voltados à saúde e ao bem-estar, eu vou trazer para vocês um suco onde nós temos todos os elementos que atuam diretamente sobre o sistema imunológico. Então, para quem quer ter uma imunidade fortalecida, precisa adquirir o hábito de se alimentar corretamente e aqui vão algumas dicas para que vocês possam incorporar essas dicas no dia a dia de vocês, né? Não é nada assim difícil, nada dispendioso, é uma questão de um hábito, uma disciplina feita diariamente para que a gente possa fortalecer a nossa imunidade. A nossa imunidade fortalecida, além de nos proteger, né, contra várias doenças, enfermidades, a gente também consegue manter o nosso pique de saúde bem melhor.
Porque os nutrientes contidos nesses sucos e nesses alimentos que estão aqui na tela, eles, além de fortalecer o sistema imunológico, eles também atuam em outras áreas do corpo. Então nós temos o fortalecimento da imunidade e também temos um aumento de nutrientes no nosso organismo, melhorando a nossa saúde como um todo. Então vale a pena a gente dedicar parte do nosso dia para podermos fazer um alimento que traga benefícios assim a longo prazo. Então, em primeiro lugar, eu quero enfatizar que a imunidade, o principal nutriente, né, no caso, o principal mineral que fortalece o sistema imunológico é o zinco. Então, pessoas que têm deficiência desse elemento, o zinco, já têm o sistema imunológico mais enfraquecido. E o zinco, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto com outros minerais, com outros elementos que nós vamos vendo ao longo dessa série Saúde e Bem-Estar. Então hoje eu vou dedicar a aula para falar sobre o zinco. O zinco, ele é o principal elemento para a imunidade, além de também prevenir problemas de visão, problemas de olfato, paladar, né? E manter também toda a nossa estrutura de ligamentos, estrutura óssea, sanguínea, em bom estado. Então, quando a gente faz uso desse elemento, do zinco, nós estamos, além de fortalecer o sistema imunológico, estamos dando uma carga de nutrientes muito importantes para todo o organismo. Aqui, nesses elementos que nós colocamos aqui na tela, nós juntamos os alimentos que têm uma concentração de zinco suficiente para que, combinadas, tragam a quantidade mais acertada para o organismo. Existem pessoas que são favoráveis a tomar suplementos de vitamina. O suplemento de vitamina, que contém todas as vitaminas e minerais, ele é importante quando ele é receitado pelo médico. Então o médico vai receitar um suplemento vitamínico para um paciente depois de ter feito alguns exames e ter observado a deficiência de determinadas substâncias e a quantidade que essa pessoa pode ingerir. Então, muitas pessoas, às vezes, fazem uso de suplementos vitamínicos por conta própria e pode acontecer da pessoa não estar necessitando de uma determinada vitamina ou de um determinado mineral, só que como está dentro daquele composto, né, ela acaba tomando até vitaminas de que ela não está precisando. Então a gente gosta, né, de lembrar vocês que a vitamina e os minerais, eles são importantes quando nós temos a deficiência deles. Quando o nosso organismo está com essa taxa de vitaminas e minerais no seu nível saudável, se nós tomamos suplementos vitamínicos prontos, né, por conta própria, nós podemos estar colocando a saúde em risco, porque o excesso de uma determinada vitamina ou de um determinado mineral pode acarretar em certos efeitos colaterais e que a longo prazo podem trazer prejuízos para a saúde. Então, suplementos vitamínicos são importantes quando são prescritos pelo médico. Quando a pessoa não sabe exatamente quais são as vitaminas e os minerais que ela está precisando e ela não tem essa informação do médico, a melhor maneira dela poder suplementar isso é através de uma alimentação natural e saudável. Essa é a maneira mais correta e mais segura de você ingerir vitaminas e sais minerais e outros elementos que o nosso organismo precisa. É através da alimentação. Então,
nós vamos trazer para vocês essas dicas sempre voltadas para a alimentação, para uma boa e correta combinação dos alimentos. Então, no dia de hoje, como nós estamos falando da imunidade, os alimentos que em conjunto vão trazer a quantidade de zinco que o nosso organismo precisa para fortalecer o nosso sistema imunológico são as cenouras, as maçãs, o gengibre e a salsinha. Então são alimentos que todo mundo conhece, todo mundo consome, né? Às vezes em pratos separados, né? Come a hortaliça de um jeito, come a salsinha como tempero, o gengibre como um aperitivo, a maçã como uma sobremesa. Então tudo isso já é importante. Agora, se você quer fazer com que todos esses alimentos se combinem entre si e forneçam para você a quantidade exata, né, e saudável de zinco, você pode fazer um suco com todos esses ingredientes. Então aí no caso você vai precisar de uma centrífuga ou então um liquidificador bastante potente e você vai misturar todas elas no liquidificador ou na centrífuga. Particularmente eu aprecio mais a centrífuga, porque ela extrai apenas o suco, né, o sumo desses alimentos, deixando as fibras, que às vezes são fibras muito difíceis de serem digeridas, como a celulose. A fibra de celulose ela é muito difícil de ser digerida, então demanda um gasto energético do nosso corpo físico muito grande para poder digerir certas fibras. Então nesse caso, como elas são todas alimentos crus, o fato de você extrair o suco através da centrífuga vai te poupar um gasto energético do seu organismo para separar o suco da fibra. Então é só nesse caso que a gente recomenda, porque o alimento deve ser consumido com as suas fibras também. Porém, como ele é cru, a fibra de celulose ela não é digerível. Bom, então nós podemos pegar a cenoura, vocês podem pegar umas 2 ou 3 cenouras, vocês podem pegar 1 ou 2 maçãs e um pedaço de gengibre, mais ou menos de 5 centímetros. Vocês podem cortar um pedaço de 5 centímetros de gengibre e um maço de salsinha, um punhadinho de salsinha. Vocês coloquem tudo isso na centrífuga e ela vai processar e vocês vão ter o caldo pronto. Esse caldo pronto é o suco concentrado, então ele deve ser tomado logo após ser processado na centrífuga ou no liquidificador. Ele não deverá ser adoçado, porque não há necessidade de adoçá-lo, porque tanto a maçã quanto a cenoura já tem um pouco de açúcar, e tomado na hora, né? Não pode deixar passar muito porque ele começa a oxidar. O gengibre ele é opcional, você pode colocar ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da sua capacidade de tolerância do gengibre, porque como ele é uma raiz assim bastante forte, tem pessoas que não gostam muito do sabor, então ele é opcional. Se você quiser turbinar ainda mais o seu suco, você coloca. Se você não gostar do gengibre, você pode tirar, não precisa colocar. Mas se você quiser o benefício dele e quiser começar devagar, você pode pôr uma rodinha, uma fatiazinha de mais ou menos 1,5 centímetros, né? Ele já vai dar um leve tom no suco. Agora, se você já conhece o sabor do gengibre, já gosta daquele sabor picante, você pode colocar um pouquinho mais. Sem exagerar, porque senão ele fica extremamente difícil de você engolir, porque ele fica muito picante na garganta, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês é a respeito da salsinha. A salsinha, a maioria das pessoas utiliza a salsinha como tempero. Ela é conhecida também como cheiro verde. Então, muita gente usa salsinha para temperar a comida. Mas a salsinha, ela tem uns componentes extremamente importantes, porque ela sintetiza nas suas folhas e no seu caule, ela sintetiza muito a clorofila. E a clorofila, ela é carregada de oxigênio.
Então, quando a gente ingere folhas verdes, né, com muita clorofila, como é o caso da salsinha, a gente consegue colocar dentro do nosso organismo altas doses de oxigênio, de alimento, esse oxigênio metabolizado através da clorofila. Então isso para nós, para dentro do nosso organismo, é muito importante, porque ela limpa as artérias, ela limpa as veias, ela fortalece as paredes das veias do nosso corpo. Então isso é muito importante e acaba ajudando no transporte dos nutrientes. Então a salsinha, ela tem um fator importantíssimo na composição desse suco para o fortalecimento da imunidade. E também vocês vão reparar que nas próximas aulas, a salsinha, ela vai ser um elemento que vai participar muito das composições que nós vamos trazer para vocês, por conta do seu alto teor de clorofila. Então, a clorofila, ela também é um pigmento verde que ajuda muito na saúde do fígado. Porque o fígado, para ele secretar a bile, ele precisa de elementos verdes, ele precisa dessa clorofila. Então, uma outra questão que eu queria falar para vocês, a quantidade, quanto que nós devemos tomar desse suco? Vocês podem fazer um copo de 200 a 230 ml e tomar no momento que vocês acharem mais apropriado. Pode ser de manhã, entre o café e o almoço, pode ser à tarde. A hora que vocês sentirem aquela disposição para tomar, vocês podem fazer esse suco e tomar. Uma outra sugestão, para fortalecer o sistema imunológico, né, como eu falei no começo do vídeo, o sistema imunológico a gente não consegue melhorar ele assim da noite para o dia, né? Então, para a gente ter um resultado eficiente, a gente precisa fazer dessa sugestão de suco uma prática diária. Então, se você experimentar, gostar do paladar desse suco e quiser trazer isso para a sua vida, você escolhe um horário e procura tomar ele diariamente, né? Para que você possa ter um resultado. E em quanto tempo você acha que consegue melhorar o sistema imunológico? Bom, nós precisamos tomar por um período, no mínimo por um período de 1 mês. Em 1 mês, tomando todos os dias, você já vai ter colocado dentro do seu organismo todos os nutrientes que afetam diretamente o sistema imunológico, totalmente lá dentro do seu organismo. Então, em 1 mês, você já vai ter essas taxas desses nutrientes já num bom nível. Mas você pode continuar tomando, porque você só vai se sentir bem, né? Você só tem a ganhar. Agora, depois que você tomou e quiser mudar para outro suco e tudo mais, não tem problema nenhum. Você pode colocar outros ingredientes para outras finalidades que nós vamos trazer para vocês e vocês vão fazendo combinações com os alimentos e dessa forma mantendo sempre os níveis de vitaminas e sais minerais sempre em alta, porque as vitaminas e os minerais é que fazem com que nós tenhamos uma boa saúde e uma saúde equilibrada e fortalecida. Uma outra característica que eu queria comentar com vocês é que, de preferência, se vocês puderem, fazerem uso de ingredientes orgânicos, né? A gente sabe que os alimentos que são tratados com agrotóxicos, com adubos ou fertilizantes químicos, trazem para dentro das suas estruturas todos esses componentes. Então, se a gente vai tomar um suco de uma cenoura que foi tratada com produto tóxico, a gente vai estar ingerindo uma parcela desse tóxico, desse adubo tóxico, e isso vai estar dentro do nosso organismo. Então, se nós pudermos, né, observar e adquirirmos os componentes de cultura orgânica, nós vamos estar isentos de colocar essa parte tóxica dentro do organismo, que ela é altamente nociva e perigosa, a longo prazo principalmente. Crianças podem tomar esse suco, claro que numa quantidade menor, né? Talvez um copo de 100, 150 ml para uma criança,
né? Adultos até 230, 250 no máximo, né? De uma vez, já é o suficiente. E apenas tomando cuidado para pessoas que têm diabetes. As pessoas que têm diabetes, se o diabetes estiver controlada e se a pessoa obtiver o aval do seu médico, ela poderá tomar esse suco. Caso a pessoa tenha diabetes e não sabe se ainda está controlado ou não, é mais seguro perguntar para seu médico se esse suco ela pode ser ingerido, porque às vezes a pessoa tem o diabetes, não sabe se está controlado ou não, e isso pode aumentar a taxa da glicose, porque são frutas e hortaliças que têm grande quantidade de açúcar. Então essa é a única precaução que nós podemos alertar. Caso o médico aprove, né, esteja tudo sob controle, não tem problema nenhum, a pessoa só vai se beneficiar. Existe também a possibilidade, né, se a pessoa tem o diabetes, mas gostaria muito de fazer o uso desse suco, tirar a maçã, colocar a cenoura, o gengibre e aumentar um pouco a dose da salsinha, né? Mas mesmo assim eu aconselharia que a pessoa tivesse um palpite do seu médico para ter certeza, né, e tomar o suco com total segurança e tranquilidade. Eu vou deixar a receita desse suco na descrição desse vídeo, então vocês podem copiar, né, e passar para as pessoas. E também vou deixar a receita na minha página do Facebook, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. Vou deixar publicado ali, juntamente com o vídeo, então aí vocês podem ouvir a aula e também copiar a receita. Então, gente, eu deixo vocês nessa terça-feira com essa receita muito interessante para aumentar nossa imunidade e convido vocês a continuarem acompanhando as nossas publicações. Toda terça-feira agora trazendo temas relacionados à saúde e o bem-estar e continue acompanhando todas as nossas videoaulas na página e no Facebook. Gratidão imensa pela sua sintonia e até a nossa próxima aula.